Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Liliana Filipa Marques, mais conhecida por Liliana FM, é a fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting, apesar da sua formação de base ser Educação da Infância. Responsável por ter ajudado a colocar no ar mais de 100 podcasts, hoje é a minha convidada e, sem querermos, viemos o Yin e o Yang, não é verdade, Liliana? Bem-vinda! Obrigada, Rita, bem-vinda. É verdade, viemos aqui a condizer sem combinarmos, viemos o oposto uma da outra. Liliana, conta-me lá esta história de trocar a educação de infância por ser dona do negócio e ainda por cima nada a ver com a tua formação de base. Vou contar com todo o gosto. Em primeiro lugar, quero-te agradecer, Rita, o convite que fizeste aqui para estar aqui no Conversas Informais sobre Negócios e realmente trocar educação de infância, eu acho que foi quase com um objetivo de vida, porque desde que eu entrei para o curso que realmente eu pensei, não vou ficar cá muito tempo, mas a vida acontece e passaram-se 15 anos até eu realmente assumir que estava na altura de sair. Portanto, o erro foi verificado ao primeiro ano da faculdade, mas passaram 15 anos As até às primeiras semanas da faculdade, mas até realmente assumir, passaram-se 15 anos. No fundo, eu sempre soube que não ia ser educadora de infância até aos 80 anos, mas andei sempre aqui a tentar buscar uma alternativa, porque como empreendedora eu já me vejo há muito tempo, porque desde pequena, desde os colares que vendia na escola, as explicações e estas coisas todas iam acontecendo na minha vida como um complemento ou quase como uma alternativa para fazer uns dinheirinhos, no fundo, para os meus gastos. E depois foi realmente assumir que a educação de infância foi realmente a educação onde eu me entreguei durante grande parte da minha vida, mas a saída da educação da infância foi quase por acaso, porque o podcast entra na minha vida um bocadinho por acaso. Eu sou podcastaholic já há mais de 10 anos, mas nunca pensei que o podcast fosse para mim. Pensava que o podcast era demasiado caro, que era preciso ter uma equipa e que demorava muito tempo realmente a conseguir pôr um podcast no ar até realmente experimentar. E no momento em que eu ousei colocar a minha voz no mundo, tudo à minha volta mudou. E nós temos planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós. E quem diria, aqui como fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting, a primeira escola ligada ao podcast em Portugal, e realmente ajudar tanta gente a colocar a sua voz no mundo é algo que me faz vibrar o coração neste momento. Isto foi uma das coisas mais interessantes que eu identifiquei quando te conheci e quando, em modelo de redes sociais, tropecei na Escola Portuguesa de Podcasting. Eu que sou apaixonada por negócios, pensei assim, está aqui um negócio que eu não tinha pensado sobre ele. Como é que isto vira um negócio, Liliana? Conta-me. Foi um bocadinho por acaso. Viram um negócio no momento em que eu assumi, lá está, a formação e a educação como uma forma de rentabilizar o podcast. Ou seja, eu ajudo outras pessoas a lançar os seus podcasts. Esta é a primeira base da Escola Portuguesa de Podcasting, é a área da formação, realmente ajudarmos os empreendedores a colocar a sua voz no mundo, e a partir daí foi construindo um negócio onde o podcast é a grande base, quer seja com mentorias, com apoio à produção, com as consultorias, é um A mundo. educação de infância está lá. Está noutro formato, não é? A educação está sempre lá. Eu costumo dizer que eu saí da educação, mas a educação não sai de mim. Exatamente, muito bem. E neste momento, como é que tu vês as pessoas, e principalmente aqui mais ligada à área de negócios, porque também é este o mote deste podcast, como é que tu vês as pessoas encararem os podcasts como um formato de comunicação? Eu vejo e contribuo também muito para isso, para as pessoas pensarem que o podcast, e ainda há pouco falava aqui em off, que o podcast não é o futuro, o podcast é o presente, ainda mais quando nós colocamos o vídeo, como é que este caso, passamos a ter o podcast em multiplataformas, e isto realmente vai levar a nossa comunicação para outro patamar completamente diferente. Uma das minhas podcasters costuma dizer que existem dois tipos de empreendedores ou de empresários: os que têm podcast e os que não têm podcast. E eu acredito mesmo muito nisto. Cada vez mais se vê as pessoas a destacarem-se em termos de credibilidade e de notoriedade por terem um podcast, porque no fundo nós cada vez mais vamos escolher um especialista, vamos escolher alguém com quem nós queremos trabalhar e vamos pesquisar
realmente sobre essa pessoa. E o facto dela ter podcast, o facto de nós podermos ouvi-la e percebermos o que é que ela tem para partilhar connosco, vai fazer match ou não connosco. Por isso, ter um podcast pode fazer a diferença nos negócios. Uma das coisas que eu noto no dia a dia com alguns empresários com quem vou falando sobre este mundo também dos podcasts é que de facto é cada vez mais uma forma das pessoas irem buscar conhecimento e uma espécie educativo e de autodesenvolvimento. Eu tenho especificamente um membro da TAB que todas as semanas fala comigo e diz-me: Viste o episódio de Fulano Tal? Tu ouviste a opinião de não sei quantos no podcast, não sei do quê. Portanto, ele passa o tempo todo a enviar-me links de episódios de podcast. Olha, tens que seguir este. Olha, vamos ouvir mais um. Tu já ouviste bem esta história? Que acaba por ser, como outros utilizam os livros, há também quem utiliza os podcasts quase como se fossem audiolivros e conhecimento em áudio, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito que o podcast também é uma forma de nós trazermos pessoas que, se calhar, de outra forma eram inatingíveis, não é? Uma forma de nós podermos trabalhar e beber do conhecimento daquelas pessoas que, de outra forma, ou tínhamos que fazer um investimento muito grande, ou realmente nunca iríamos poder trabalhar com essa pessoa porque, se calhar, já não está neste mundo e deixou o legado aqui em forma de podcast. Por isso, podcast também é conhecimento e é uma das coisas que mais me fascinou. Eu comecei a ouvir podcast nisso mesmo, em termos de desenvolvimento pessoal, na área de desenvolvimento pessoal, para me autoconhecer através das partilhas que outros iam fazendo. Portanto, no fundo, aquilo que tu fazes na Escola Portuguesa de Podcasting é ensinar as pessoas a criarem podcasts, a terem-nos e a darem seguimento ao processo, independentemente da área de atividade que tenham, certo? Exatamente, nós ajudamos pessoas a dar voz aos seus negócios. Se têm um negócio, se têm uma ideia, se podem falar sobre esse negócio, essa ideia, esse produto, esse serviço, podem ter um podcast. Nós ajudamos as pessoas a lançar o seu podcast, a criar o seu podcast e a mantê-lo ao longo do tempo de forma autónoma. Esta é uma das áreas que a Escola Portuguesa de Podcasting tem. Portanto, podemos dizer que tu tens uma profissão que no dia em que nasceste ela não existia. Exatamente, mesmo. Portanto, és daquela nova geração que transforma a forma como nascem os negócios e as profissões no dia a dia. Sem dúvida, eu nunca me imaginei como, sei lá, mentora de podcasters, como podcaster em si, nunca me imaginei, nem nos meus melhores sonhos, isto poder acontecer. E realmente sou dessa nova geração, tal como eu acredito para a minha filha que vai acontecer, eu já estou a viver isto na primeira pessoa e eu acho fantástico já podermos mostrar aos nossos filhos que isto é possível e isto também é uma forma de deixar o meu legado realmente para as novas próximas gerações. Se tu pudesses falar com a Liliana aos 18 anos, que estava a entrar para a faculdade, num curso que viria a descobrir passado umas horas que não gosta, o que é que tu lhe dirias? Diria que está na hora de saíres e não hesites e que está tudo bem nós errarmos nas nossas escolhas e que se calhar é melhor logo fazermos o pisco à esquerda e admitirmos outras escolhas para a nossa vida que não aquela primeira que não é bem Estava aquilo. prevista, Exatamente. exatamente, sim. De todas as histórias que já viveste e todo o percurso que já passaste, principalmente aqui nesta fase do podcast, ou como podcaster ou mentora de podcast, qual foi aquela que mais te marcou e que transformou a forma como vês o teu negócio hoje? Ora, todas as pessoas estão a tempo de lançar o seu podcast e deixar a sua voz no mundo. Um dos motivos que mais me fascina no podcast é que a minha voz vai prevalecer para além da minha existência. E os meus descendentes, por assim dizer, vão ter esta possibilidade de ouvirem a avó, a bisavó, a trisavó, a partilhar as suas ideias, a partilhar aquilo que era importante para si. Por isso, quando eu vejo pessoas e empreendedores ou empreendedoras, podcasters, por assim dizer, com 60 e muitos anos, a começar o seu podcast e a continuá-lo, para mim é um motivo de orgulho e mostrar também aos mais novos que tantas vezes têm hesitações e dizem: eu não sei se vou ser capaz, eu não sei se consigo, eu não sei se vou ter tempo tema que não há idade, não há desculpas, é só nós querermos. Se tivesse a oportunidade de escolher uma personalidade da atualidade ou do passado para lhe produzir um podcast, com quem é que tu gostavas de trabalhar? Eu ainda há pouco estava a pensar nessa questão, porque eu já sabia de antemão que me ias fazer essa questão, e a única pessoa que me surgiu neste momento foi a pessoa pelo qual eu tenho aqui alguma tristeza de não poder ter a voz dele, que foi o meu avô, e que muitas histórias me contou e que as histórias foram com ele. Que não E ficaram eternizadas como comentaste agora. exatamente, exatamente. Que conselhos é que tu darias a um empresário que está agora a começar? Vai fazer aquele percurso que tu fizeste, largar tudo e começar a empreender. Calhar não é preciso largar tudo primeiro.
Logo, podemos começar step by step e depois acreditar nele e acreditar que é possível e rodear-se de pessoas que também nos ajudam a alavancar, a orientar, a fazer escolhas. E se não fosse empresária, o que é que serias? Empresária. Portanto, não há grandes dúvidas. Foi uma escolha consciente e uma decisão que acho que fica para a vida e que mostra também à minha filha que é possível, que nós não precisamos de ser todos formatados para ser trabalhadores por conta de outrem e que Nem podemos senhores seguir, doutores, não é? exatamente, e podemos seguir os nossos sonhos. Liliana, obrigada por teres vindo até aqui, grata pelas tuas partilhas e pela tua história. A Liliana é a autora deste livro, Falas para o Mundo. Portanto, se alguém quiser perceber o que é isto do podcast e como é que pode utilizá-lo no seu negócio, como é que pode criar um podcast como este, o Conversas Informais sobre Negócios, recomendo a comprarem o livro. Eu vou deixar o link para vocês poderem ver onde é que o podem comprar, porque sem dúvida é uma ferramenta fantástica nós podermos colocar a nossa voz para o mundo. Na próxima semana vamos falar sobre resiliência. Como é importante um líder ser resiliente na gestão do negócio. Junta-te a nós.